Sejam bem-vindos a mais um episódio do Impulso Cast, o podcast que é para desenvolver o sucesso que você precisa no mundo empreendedor. Eu sou Liliane Ribas, sou advogada e host aqui do Impulso Cast. E hoje eu estou com uma pessoa maravilhosa que me inspira muito, que tem uma história assim, uma jornada de sucesso, e eu trouxe ela aqui para ela falar muito sobre desenvolvimento pessoal, para ela mostrar que é possível a gente mudar. E quando a gente muda, a gente transforma tudo, né, Dani? Ai, que prazer, que delícia estar com você. A gente já fez uma live juntas, já Sim. batemos papo aí, e é muito bom mudar, Lili. Eu falo que quando a gente é aquele slogan meio piegas, mas muito verdadeiro, que quando a gente muda, é que a gente percebe que as coisas estão mudando, mas não é que as coisas estão mudando, você mudou de verdade. E eu falo que essa mudança, ela tem que ter um pouquinho. Sabe aquele pão que a gente faz com fermentação natural? Que é ali mais demorado, Bem demorado às que a vezes. gente tem que ter uma paciência, aquela planta que está nascendo, a gente não pode queimar a etapa. Então eu falo que o processo de autodesenvolvimento é um processo muito amoroso conosco. É um processo de muito respeito com a gente, que demanda tempo. O meu tempo é um e o seu é outro, e quem está nos assistindo aí também tem outro tempo. Então é esse autorrespeito que a gente vai aprendendo com o autodesenvolvimento, que é muito, muito bom. Dani Gil, e na sua jornada, quando que foi aquela mudança de chave? E eu conto isso, eu falo que existe a Dani do Primeiro Testamento, e é uma Dani que eu não gosto. Ela ainda existe. Ela ainda existe. Ela ainda tá aí dentro? Tá, ela mora aqui. E são os gatilhos que fazem com que ela apareça. E qual é o que é mágico no autodesenvolvimento? É a gente saber exatamente quais são esses gatilhos. É você aquele nanosegundo que você sabe qual é o gatilho e você recua e você espera um pouco. Eu falo, espera um pouco. Nossa, você vai ter que ensinar isso pra gente hoje, hein? Não é fácil. E como é que eu virei essa chave? Foi depois de muito fracasso. Foi depois de muito sofrimento. Foi Muito depois. tapa na cara. Muito, muito, assim, eu ouvi as pessoas falando assim pra mim: "Você consegue entender que você é impossível de conviver? Você consegue entender que você é uma pessoa que todo mundo gosta, porém, ou gosta ou odeia. Então é muito difícil conviver com você, você é muito grossa, você é muito estúpida". E aquilo foi tomando conta de mim, e quando eu me vi, eu estava num processo imersa na depressão, na ansiedade. Foram 4 anos de tratamento até que eu virei a chave. E eu tenho um amigo muito muito querido de São Paulo, o Jean, que ele que me mostrou um caminho. Ele falou: "Dani, tem um curso, tem um treinamento", e eu fui para essa área. Que é a área da PNL, da programação neurolinguística. As pessoas falam: "Ah, então você é coach". Eu falo: "Não, não sou coach". São formações completamente diferentes. Sim, a PNL serve também ao coach, mas é uma outra formação. E eu fui para essa área, fui para o autodesenvolvimento, então eu primeiro fui me curar. É um processo, eu falo que é um processo de cura daquela criança que foi muito ferida, aquela criança que hoje você não consegue pedir ajuda, mas é aquela criança que se virava sozinha e era melhor que ela não desse muito trabalho. "Ai, que bom que você não dá muito trabalho, Que bom que você que só tira nota boa na ai, você é escola, a criança maravilhosa". perfeita, porque seu irmão dá trabalho, mas você, olha, não preciso me preocupar. E aí a gente cresce não querendo dar preocupação para ninguém. E as pessoas falam: "Então você hoje é a pessoa mais inteligente emocionalmente que tem". Não, eu falo que inteligência emocional, ainda bem, a gente desenvolve para o resto da vida, porque as coisas vão acontecendo. E acontecendo de uma forma que a gente não espera. Sabe aquela coisa: "Ah, eu não sei como é que eu vou lidar com isso". Não sabe, ainda não aconteceu, mas quando acontecer você vai aprender a lidar. Se você quiser lidar. Esse é um processo, e nessa virada de chave, eu fui me conhecer. Então a virada de chave foi quando eu fui demitida de um emprego de 10 anos, as pessoas me apontaram isso, eu entrei num processo profundo de depressão e ansiedade, e eu falei: "Alguma coisa precisa mudar", mas não era mudar para que os outros me aceitassem, mas era mudar para que eu me curasse. Então não é gostoso. Dói.
dói. É um processo extremamente dolorido, profundo, e aonde você não tem mais como. Porque quando você se propõe a se autodesenvolver, Lili, você não pode mais terceirizar. É você. Quando você terceiriza, é fácil você terceirizar. Ai, mas eu sou assim porque a minha vida inteira eu te. Tá, mas você já cresceu. O Síndrome da Gabriela. que você vai fazer com isso agora? Você cresceu, você não é mais aquela criança. E a gente tem uma sociedade de adultos buscando babás o tempo todo para os seus processos de traumas, de coisas que lhe aconteceram. Só que aí a gente não cresce, Lili, a gente não vai para frente. Essa é a questão. A gente precisa caminhar. Precisa ter. Você precisa enxergar sozinho. Foi difícil você enxergar isso sozinha? Foi. Teve muitas pessoas tendo que te apontar. Que eu falo para algumas pessoas, falei assim, qual é a dor que você carrega da sua infância? Exato. Que você ouviu, que fica repetindo, você não é capaz, você não é suficiente. O que foi? E tem pessoas que falam assim, não, mas eu não... Ai, minha infância foi ótima. Exatamente, é o que eu escuto. É o que eu escuto. Foi. A minha fala assim, não, eu não tenho nenhum trauma. Não, minha mãe foi ótima, meu pai foi ótimo, foi tudo ótimo, não tem nenhum trauma. Todos nós temos. Nós somos constituídos de uma história de vida, e uma história de vida que não é fácil. E a sua dor, eu preciso respeitá-la. É a tua dor, é a dor da tua criança, é a dor do teu desenvolvimento. Eu falo que quando eu virei essa chave, aquela dor do crescimento, que as pessoas brincavam, essa dor na perna é a dor do crescimento. Eu falo que essa dor do crescimento, quando a gente vira a chave, é uma dor muito profunda. E é como se você tivesse imersa numa sala, Lili, que só tem espelho. E você lá dentro. Nossa, esse termo eu nunca ouvi. É você numa sala de espelhos. E aí não adianta mais, aquelas historinhas que a gente vai contando, aquelas cortinas de fumaça que eu vou criando, não cabem mais no processo de autodesenvolvimento. Então, quem cuida da criança da Dani hoje? Não adianta mais eu ficar falando que na minha infância era assim, na minha infância era assado, mas essa criança hoje ainda vive. Quem cuida dela? Sou eu. Então, a magia do autodesenvolvimento é você cuidar de você mesmo. de você. É você cuidar da sua criança. Hoje, quando eu sofro, eu sempre me pergunto, quem que está sofrendo? Sou eu ou a minha criança? É a Dani sempre em constante observação. É isso. E eu sei quando a Dani do Primeiro Testamento acorda. Dá um circo-tico. Eu falo, eita, que essa é a Dani que a gente não quer mais, Gente, né? eu sei, porque eu também tinha uma Liliane do passado, lá do Primeiro Testamento. E quando você sente, é incrível que é o corpo inteiro. Arrepia, o coração acelera. E você tem que se controlar. Fica. As pessoas falam assim, mas quando a gente vai se autoconhecer, se autodesenvolver, a gente muda a personalidade? Claro que não. Sua personalidade é a sua personalidade, Lili. Quer dizer, você nunca vai ser, assim, só de conversar. Essa é a segunda vez que a gente se encontra. De conversar com você, eu sei que você não é uma pessoa fleumática. Eu sei que você é uma pessoa, tá ali no sanguíneo, tá ali naquele colérico, mas isso não vai mudar. O autoconhecimento não é você agradar o outro. Primeira coisa, você se desenvolver não é você, eu vou me desenvolver porque, eu acabei de dizer, as pessoas falavam isso pra mim. Mas eu não estava ali pra me desenvolver, pra agradar essas pessoas. Eu estava ali porque eu percebi que isso me adoecia. Eu também percebi. Foi por aí que eu comecei a mudança. Eu percebi que ser aquela Liliane me consumiu a um ponto que eu não conseguia ter uma noite de sono tranquila. Exatamente. Eu pesava 45 quilos. Eu era o Não contrário. engordava. Eu pesava 90. Não engordava, porque era aquela coisa que me comia tanto por dentro, uma criação na minha cabeça, que eu era louca dos ciúmes. E aquilo me consumia 24 horas por dia, no meu trabalho, em todos os campos da minha vida. E de repente eu falei, pra que eu vou continuar fazendo isso? Só pra agradar o outro? Pra ninguém rir da minha cara porque eu não tenho coragem de terminar um relacionamento? E daí eu fui e transformei. A gente vivia de migalhas, né, Lili? De migalhas.
E aí a gente brigava por essas migalhas. E aí, Nossa, e como é, brigava? a gente brigava pela migalha. E hoje a gente olha, né, Lili? Eu vejo essa mulher em você. A gente olha e fala, mas que bom que essa Lili existiu, que bom que essa Dani existiu. Foi por causa dela que eu cheguei aqui. Mas toda mudança é uma tomada de decisão. Eu pesava 90 quilos, eu tinha dívidas homéricas que eu até hoje estou pagando. Faz 10 anos que eu entrei para o processo de autodesenvolvimento. 10 anos, 2015 por aí, exatamente isso. Até hoje, do tamanho do buraco que eu me enfiei emocionalmente. Eu falo que todo excesso esconde uma falta. Todo excesso esconde uma falta. Então, é o excesso de peso, é o excesso de magreza, é o excesso de gastos, é o excesso. É tudo muito. É muito, muito, perdendo muito peso, ganhando muito peso, gastando muito, chorando muito, dormindo muito pouco. Tendo muitos ciúmes. Muito. É tudo que é muito, esse exagero, é sempre aquela falta. É a falta do quê? Né? O que que a gente come? O que que eu tô comendo? Eu tô comendo realmente. Do que eu tenho fome? Do que eu... E aí eu comecei a me perguntar: do que eu tenho fome? Por que eu como tanto açúcar? Por que fome é essa? O que me falta? E faltava tanta coisa. Mas o grande problema é que eu sabia que faltava. Mas eu ainda estava num processo de achar que era a Lili que tinha que me dar. A gente sempre quer, acha que é o outro. É, e É o não outro que era. tem que fazer. É o outro que tem que dar atenção. É o outro que tem que ter tempo. O outro é o outro. O outro não vai mudar. O outro tem as dores dele para resolver É sozinho. isso. A dor é dele. E outra coisa que é muito característico, que era uma característica muito grande minha, era de a necessidade de fazer pelo outro. E eu tinha que fazer muito pelo outro. Muito. Eu tinha que ocupar naquela tríade o lugar do mártir, do salvador, Da heroína. da heroína. Idem. Já fiz muito. E aí onde é Ainda que a às vezes gente. me pego fazendo. E onde a gente se enfiou fazendo isso? Que buraco a gente se enfiou, Lili? A gente não cuida da gente. Entendeu? E aí as pessoas falam assim: ah, mas hoje você é egoísta. Não, não sou. E a gente ainda fica constrangido. Se alguém falar pra você assim: nossa, Lili, como você tá linda. Ai, não imagina que eu fiz uma escova. E a gente tem uma dificuldade de olhar e falar assim: obrigada. Muito obrigada. Pronto, só agradece. Nossa, Lili, que roupa linda. Tava na promoção. Nossa, eu era dessa. Por que tudo que é pra gente é menor? Porque a gente vive numa sociedade tão hipócrita que acha que quando a gente. Foi nos ensinado, a gente tem uma crença da humildade. Ué, mas eu posso agradecer que eu estou linda hoje e continuar sendo humilde. A humildade não passa pela subserviência e nem pela hipocrisia. A humildade é de outra ordem, mas ensinaram pra gente que a gente não pode. A gente precisa ser humilde e não pode ser arrogante. Então, tudo que aquilo que é da Lili, ai, eu não posso dizer isso, não, tá sendo muito arrogante. Ai, não é nada, não, é promoção. Ai, eu ganhei. Tudo a gente colocava uma cortina onde a gente se escondia. E a gente ainda tem, eu me pego ainda, a pessoa falando, nossa, mas esse brinco. Ah, era promoção. Aí eu falo, não, é lindo, né? Maravilhoso, eu também amei. Pronto, para aí. Você quer começar a fazer um exercício de auto-amor? Qual? Aceita o elogio. Eu, por muito tempo, eu não aceito. Fazia todos os caracteres que você falou, eu fazia todos. Hoje eu me policio, porque a boca vai pra. Fala, não. Mas hoje eu já me policio mais. Esse é o Obrigada. nanosegundo. Esse é o nanosegundo. Então você tá ali alerta. Obrigada. Você vai para dizer, obrigada. Tô mesmo, tô. Ah, eu amo também essa roupa. Pronto, eu amo também essa roupa. E aí a gente sai desse lugar de nos diminuir para caber no mundo do outro, para ser do jeito que o outro quer, para que a gente continue sendo a menina boazinha do papai e da mamãe. Eu ouvia muito assim, eu não preciso cuidar de você, Uhum. porque você sabe se virar sozinha. Mas eu nunca soube me virar sozinha. E tá tudo certo a nossa vulnerabilidade, Lili. Tá tudo certo. Por que eu tô carregando um monte de bolsa e você não pode chegar e falar, daqui que eu te ajudo?
E a gente não aceita ajuda. Não aceita, porque a gente quer ainda provar para o mundo que Que a é gente é autossuficiente. autossuficiente. Por mais que a gente não se ache merecedora, né. "Ai, você viu sua prima? Você viu a vizinha? Você viu fulano?" Era sempre assim que a gente ouvia. Então quando a coisa você ganha, você fala: "Ai, tem alguma coisa errada. Tá muito bom para ser verdade. Será que isso aqui é meu mesmo? Ai, alguma coisa de ruim vai acontecer." No já escutei muito disso. Tô muito feliz hoje, algo de ruim vai acontecer. E o autoconhecimento é mágico, porque você fala assim: "Tô muito feliz hoje." Aí vem aquele pensamento: "Alguma coisa ruim vai acontecer." Deleta, Pode deleta, deleta. acontecer alguma coisa de ruim, mas eu tô tão feliz que eu vou conseguir lidar com isso. Uma outra questão muito, muito difícil também foi sempre a necessidade de controle, porque aí vem o ciúme, porque aí vem todo esse processo de: "Não, eu tenho que estar no con" a gente não está no controle de nada. E quando a gente aprende que a gente não está no controle de nada, eu falo que dói menos. Fica mais leve. As pessoas falam assim: "Não, mas eu estou super bem, eu tenho musculatura emocional suficiente para lidar com as adversidades da vida." Aí você vê a pessoa, ela está com úlcera, escoliose, artrose, a cervical toda lascada, joelho horroroso, enxaqueca, dorme mal, aí você fala: "Aham, musculatura emocional." Porque a inteligência emocional não é você se controlar para não gastar o réu primário. Não é isso, que você vai chegar em casa, você vai descontar em alguém. Se você não descontar em alguém, você vai descontar em você mesma, e aí você vai adoecer. A inteligência emocional mora exatamente no processo de autoconhecimento em que eu falo: "Eu sei. Eu sei que o meu ego está sendo ferido. E tá tudo bem. Eu vou lidar com isso." É você ter esse processo de saber o que que é o teu ego, o que que é tua criança ferida, o que que é teu ego ferido, o que que é e é isso, não é que eu tenho que sair de sanguínea para ser fleumática, porque assim eu vou agradar o mundo. Não, eu preciso continuar onde eu estou, caminhando num processo de evolução e melhoria, para não eu falo assim, para não implodir e não explodir. Para que eu seja menos bélica possível para mim mesma e para o meu entorno. Porque senão as pessoas não querem realmente ficar perto de você, alecrim Não. dourado. Não querem. Eu me lembro meu filho, você sabe que nesse processo lá atrás, quando eu virei a chave, Lili, aquilo foi tão dolorido para mim, porque ele falou, o Matheus falou alguma coisa para mim na mesa. Eu lembro até onde a gente estava, na mesa de jantar, e eu só olhei para ele assim. E ele começou a chorar. Eu falei: "Mas por que que você está chorando, menino?" Ele falou assim: "Porque você tá muito brava." Aí eu falei: "Mas eu não te falei nada, Matheus." Ele falou assim: "Mãe, você tem que entender uma coisa. Você não precisa falar. Você olhar do jeito que você olha, parece que você tá me batendo." Ali, eu olhei para aquele menino de 10 anos, de 9 anos, e eu só sabia pedir desculpa. Eu falei: "Gente, se eu faço isso com meu filho, eu também faço isso na rua." Imagina o que faz com os outros. Lili, eu era a pessoa que corria atrás de quem me fechasse no trânsito, a Dani do Primeiro Testamento, doida. Aí quando nasceu o Mateus, eu falei assim: "Eu acho que eu preciso ter um pouquinho mais de cuidado, né", porque a gente começa a ter medo até de andar de avião, de andar na rua, Uhum. né, quando nasce o filho a gente tem medo de cada coisa. E eu comecei a tomar cuidado, mas eu era a pessoa que obrigava no trânsito, ia tirar satisfação. E no meu processo de autoconhecimento, eu tive uma sensação com o meu pai. Num dos exercícios de PNL, dos treinamentos que eu participei, inclusive tem alguns exercícios que eu coloco, depois a gente vai falar desse meu treinamento, que eu vi o meu pai. Meu pai não tinha menina, meu pai era eu e minha irmã, 2 meninas, a gente morava em São Paulo, capital. Então a forma que ele entendeu que ele podia fazer, meu pai tinha a 4ª série primária, era torneiro mecânico, família pobre. Ele falava assim para mim: "O dia que você chegar em casa, Daniela, e me disser que você apanhou, eu vou te dar uma surra. Filha minha não traz desaforo para casa. Filha minha bate antes de apanhar."
Depois que eu te der uma surra, eu vou perguntar quem te bateu. Aí eu vou atrás da pessoa, mas primeiro você vai apanhar. Ah, então a Lili olhava pra mim e falava: o que que foi? Algum problema? Porque vinha o comando do meu pai nesse gatilho, quando eu achava que isso poderia ser uma ameaça. Vinha o comando do meu pai para Dani de 12 anos, que falava: não leve desaforo para casa. E aí a gente pensa assim: nossa, mas que homem mau. Não. Cada um dá o que tem, com as ferramentas que tem, do jeito que consegue fazer. Então era o que ele tinha para dar. Fomos criados por outras vítimas. Exatamente. Como que ele vai fazer para me defender? Imagine um pai de uma menina de 12 anos, numa cidade como São Paulo, que andava sozinha. Imagina os medos, não tinha celular. Então, imagina os medos desse homem. E se alguém quiser aproveitar da minha filha? E se eu não estiver mais aqui? E ele morreu com a minha idade hoje. Eu tenho 49. Ele morreu com 49 Morreu anos. muito cedo. Muito cedo. Ele não conheceu meu filho. Então, assim, um homem. Aí você olha e fala assim: ah, mas é que meu pai. Ele, ele, ele deu o que ele teve. Minha mãe me dá ainda hoje o que ela teve. E ela é essa mulher que ela é hoje porque ela teve uma mãe, ela teve uma avó, ela teve uma tataravó, uma bisa. E a gente tem a nossa ancestralidade, Lili, que é muito forte. Você já percebeu alguns padrões que se repetem? Sim, sim. Padrão que se repetiu na minha vida. Não queria, reclamava, porque eu olhava pra minha mãe, por várias vezes eu falava assim: eu não tive colo, eu fui criada por babá, minha mãe não tive carinho. Sempre julguei muito. E Aham. daí, quando eu fui pro autoconhecimento, eu falei: peraí. A minha mãe sempre deu carinho por atos de serviço. Quem ficava costurando até de madrugada para fazer minhas roupas, para fazer um teatro? Quem ficava cortando os dedos, montando maquete comigo? Era ela. E daí veio entender: ah, ela é a filha mais velha de 7 filhos que simplesmente não teve colo e teve que ajudar a cuidar dos irmãos e da casa. É isso. E eu falava assim: não, vou ser diferente, porque eu queria colo e julgava porque eu não tinha colo. E inconscientemente eu fiz a mesma coisa com a minha filha. E hoje eu falo Exatamente. pra minha filha: eu errei com você, mas eu não tinha conhecimento para fazer diferente. Ai, que lindo isso. Que lindo, Lili, é isso. Eu errei, mas eu não sabia fazer diferente. Eu falo isso pro Mateus, eu falo: filho, eu não sabia fazer de outro jeito. E ele fala assim: mãe, tá tudo bem. E a nossa mãe talvez não tenha esse conhecimento suficiente para falar a mesma coisa para gente, Lili. De falar assim: filha, eu falo tudo aquilo que eu acho que tenha faltado, a mulher que eu sou hoje. É por conta disso, É disso. é o resultado disso, Que bom dessa que faltou. falta. Que bom que Senão a gente faltou. não tornava quem a gente é. É isso. Porque até na falta eles acertaram. Até na falta. A gente faz. Isso é um pressuposto da PNL. A gente faz o melhor que a gente tem, com as ferramentas que a gente tem naquele momento. Ah, Dani, mas ele chegou a socar a cara do outro. Era o melhor que ele podia fazer, você acredita? Com as ferramentas que ele tinha, com tudo que aconteceu naquele momento, o melhor que ele tinha era isso. Infelizmente. Então, quando a gente olha dessa forma, eu falo assim, quando eu faço mentoria de liderança, quando eu faço palestras ou até mesmo treinamento, as pessoas falam assim: Dani, como que a gente lida com pessoas que ainda se acham alecrim dourado? Né? Porque a gente continua lidando com essas pessoas. Sempre. Elas sempre vão existir. Não é mar de rosa, não é, pelo contrário. A gente só vai criando, igual musculação mesmo, a gente só vai criando musculatura emocional para lidar com isso, mas elas existem. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu vejo uma pessoa muito difícil de lidar, eu olho para ela e vejo ela criança. E aí eu sinto compaixão. Empatia. Uhum. E a Eu fico empatia pensando, que falo: muda. nossa, que menina sofrida, que menino sofrido. Ah, você está infantilizando para justificar um comportamento que talvez até seja abusivo e perverso do outro. Não, é para minha sanidade mental. Não é pelo outro, não. O problema é dele. Ele vai arcar com as consequências do que ele está plantando. Ninguém planta rosa e colhe jasmim. A lei da semeadura. É a lei da semeadura, é a lei do retorno, é a lei da física. É a lei da física de causa e efeito.
Eu não posso acreditar que eu estou plantando discórdia e era isso que essa foi a virada de chave. O que que eu ia colher para minha vida? E de 10 anos para cá, Lili, eu vejo que o meu rastro mudou. Eu consegui As reverter esse pessoas te rastro. veem com outros olhos. Nossa, Sabe o que é engraçado? Que quando eu encontro as pessoas que conviviam comigo lá da Liliane, lá do Primeiro Testamento, e que não me conhecem hoje, fala assim: Você tá falando dela? Mentira, mentira, ela é doida. Ninguém acredita. exatamente. Porque eles só viram aquela. Eles Exatamente. ainda não conhecem essa. Eu tive o prazer de teve uma pessoa que teve o prazer, o desprazer de conviver com a Dani do Primeiro Testamento como chefe. Olha, Ui, ai, gente, ai, não queria ser essa desculpa. pessoa. Quem está me assistindo e me conhece só do Primeiro Testamento, eu estou pedindo perdão, porque a gente tem que pedir perdão. E é do fundo do meu coração, Lili, porque eu sei que a gente faz estragos na vida do outro Faz. e a gente deixa muito, eu falo assim, que a gente deixa um mar de sangue na vida. E agora o que que eu estou fazendo? Tratando, eu vou voltar lá e vou limpar? Não vou, já aconteceu. Mas hoje eu quero deixar para Lili uma outra Dani. Para que quando as pessoas falem assim: eu conheço a Dani", e quando elas sorriem eu falo: "Que bom, que bom". E essa pessoa que me conheceu no Primeiro Testamento teve a oportunidade de conviver com a Dani, agora. E essa pessoa falou para mim: "Que prazer te conhecer de novo. Que Você mudou gostoso. tanto, Dani". E eu falo: "Era esse o objetivo, era tudo isso que eu queria". Porque é o que a gente deixa no outro. Já pensou as pessoas lembrarem e falar: "A Dani? Deus me livre". O olho treme, o olho chega a tremer quando eu lembro. Ou a fala: "Dani, nossa, que pessoa, que profissional". Eu falo que é o que a gente deixa no Eu coração das falo que eu quero, pessoas. por onde eu passo, eu quero deixar luz. Isso é muito sério. Isso quer dizer que você vai ser uma pessoa passiva. Não, Não, eu não sou. jamais. Não consigo ser. Não consigo ser injusta, não consigo ver uma injustiça e ficar quieta. Imagine você que é advogada. Não consigo, não consigo. Mas assim, é o jeito, não é o quê. É É o como eu brigo como, hoje. como. Como eu brigo hoje? E as pessoas falam assim: então você hoje é uma pamonha, você não se impõe. Pelo Não. contrário, me imponho sim, as pessoas Talvez hoje sabem. melhor do que antes. Porque hoje Hoje tem as mais pessoas te argumento. respeitam É, mais. é. E as pessoas ficam achando que precisa a todo momento ali estar controlando as emoções. A gente não controla nada. A gente precisa acolher as nossas emoções. A raiva ela é muito importante. A gente tem que se permitir sentir todas as emoções no momento certo. Eu estou com raiva. Uhum. Eu estou com raiva. E as pessoas que, por exemplo, passam por um processo que tem essa característica, né, mais sanguínea, mais colérica, quando elas sentem raiva é mais perigoso, porque é o que você deixa tomar conta de você. É aquilo que você deixa tomar conta de você. Então, assim, para que que eu uso raiva? Gatilho para impulso. Impulsiona e vai. Você fala: é? Você tá achando que eu não sou capaz? Você vai ver então. Você vai ver. Eu vou fazer. Por mim. Exatamente. E eu Por vou mim. te mostrar que eu faço. Isso Então, me- é essa energia que me impulsiona. É a mesma coisa. A tristeza, eu me permito, no máximo 48 horas. Porque eu brinco assim, que a depressão e a ansiedade, você nunca está curada. Nunca está curado. Você está em remissão. Eu estou em remissão há quase 10 anos. Então, eu tomo muito cuidado, porque eu sei que a tristeza é um lugar perigosíssimo para mim. Então, eu acolho, eu me sinto triste, eu choro em posição fetal, eu choro no chuveiro, eu choro. Eu choro muito. Eu já sou chorona por natureza. Ai, somos duas, então. Choro, choro. Ai, o moço morreu no filme, eu tô aos prantos. Mas é um filme, não importa. Aí é que mora a PNL. Eu falo exatamente aí. Você, quando você assistiu um filme onde uma pessoa morre, você sabe que ela não morreu. Gente, eu chorei no fim do Pinguim esses dias. Você sabe, mas é agir como se fosse uma verdade. Então é justamente isso. Tá, mas e se eu soubesse? E se eu tivesse numa posição melhor? E se hoje, então assim, eu vivo a minha tristeza, mas eu não deixo ela ficar muito tempo comigo e ela sabe disso. Porque eu tenho muito medo. Aí vem o medo, eu falo,
E se ela ficar mais tempo e aquilo tudo voltar? E eu falo que eu me conheço tanto, Lili, que a depressão tem cheiro. Eu sinto o cheiro. E aí, quando eu tô há muito tempo nesse processo, eu falo, nossa, eu falo pro meu marido, eu falo, Paulo, eu tô sentindo aquele cheiro. E aí eu trato de buscar a ferramenta para sair desse lugar. Por exemplo, atividade física é uma coisa que eu nunca posso deixar de fazer, não só pela minha saúde física, mas pela Funcional. mental. Pela mental. É o principal. Eu falo, hoje eu não tomo mais remédio, mas como é que eu mantenho a Atividade física. gente, não tem jeito. Ai, você adora Primeiro academia. insight, É. atividade física. Não é pro corpo, Atividade é pra física. mente. Atividade física. Eu vou na base do ódio, mas eu vou. Eu vou porque eu falo, se eu não for, é o meu primeiro autocuidado. Ah, como é que você anda de bicicleta todo dia às 5 horas da manhã? Eu acordo e sento. Eu nem penso. Mas aí eu lembro, eu tô cuidando da minha saúde mental, porque eu preciso de endorfina. Eu preciso de endorfina. Se eu não quiser tomar, eu vou precisar fabricar. Então eu vou fabricar endorfina, é a primeira coisa. O grande erro das pessoas é elas fazerem esses cursos, esses treinamentos, uma vez só. Porque a curva de aprendizagem, ela é assim, você vai lá e tem um pico de aprendizagem. Se você não convive com aquele novo conhecimento, a tendência é ir caindo. Aí as pessoas falam assim, eu fiz um treinamento mesmo, mas não adiantou muito. Mas você continuou? Primeiro, que treinamentos e palestras na área do autodesenvolvimento, ela é só um gatilho positivo para você começar, ou continuar, ou manter. O resto. E outra coisa, ninguém faz milagre em você, ninguém muda ninguém. Então não é o palestrante, o treinador que vai te mudar. É Nem o teu mentor, você. é você. E aí o que que você faz para manter? Tem pessoas que aprendem inglês e vão para fora. Ficam lá imersas 3 meses, voltam, continuam falando, continuam conversando. Por quê? Porque precisam conviver com aquele aprendizado. Senão ele vai embora. Lili, se você se afastar do direito, daqui 10 anos você quiser voltar para o direito, você não vai ter que se atualizar? Ixi, Você muito. vai ter que se aproximar desse conhecimento de novo. É igualzinho. Então não adianta ter. Aí você está terceirizando. Ai, mas eu fiz um treinamento que eu fiz, depois de 6 meses eu estava na mesma. Mas então você não. Praticou tudo passo a passo? Foi lá e reaplicou tudo novamente? Aí eu terceirizo, eu ponho na conta da Dani, que é a treinadora, na conta do X, que é o treinador, na conta do Y, que é o palestrante. Aí que a gente vive num processo de terceirização e não cresce. Teve uma vez uma menina que falou assim pra mim: Ah, mas eu apanhava quando eu era criança. Eu falei: Eu também. Tomava uns cascudo. Mas e o que que você fez com isso? Você tá grande agora, cuida dessa criança que apanhou, mas você. Senão, se a gente ficar toda hora lá, você me bateu, você me bateu, você me bateu, eu tô na minha criança. Você não sai da figura de vítima. Não, E vítimas não prosperam. nunca. Vítimas não crescem. E A vítimas não terapia. trazem felicidade pra ninguém, nem pra Terapia você. faz isso com a gente. Ele te traz para o lugar da responsabilidade. Meu amor, a responsabilidade é tua agora. Bora! Bora que passou da hora. Passou da hora. Mas sempre é hora. Eu falo isso. Passou da hora, mas sempre é hora. Então é se manter nesse processo. Se eu deixasse, eu sei quando eu estou um pouco afastada, quando a Dani do Primeiro Testamento fica mais aparecidinha. Eu falo, Ela vem querendo dar uma visitada, assim, de vez em quando. pelo amor de agora, hein? Agora entendi tudo. Aí eu volto no meu resgate sempre. O que que eu não estou olhando, o que que eu não estou cuidando, o que que eu não estou vendo. Aonde? Então, depois dessa virada de chave, que eu sou da área da educação, eu continuei como professora universitária. Hoje eu trabalho com educação, mas eu trabalho sobretudo com o treinamento em desenvolvimento humano, porque não é só a PNL que me dá respaldo. Tem a psicologia positiva, tem a neurociência. Então, são bases científicas que me dão respaldo para entender esse comportamento. E eu falo sempre isso. Eu saí de um buraco sem fim. Poço tem porão. E eu morava no porão desse poço. E tinha um monte de gente que dava, a mamãe falava, vem aqui, eu tiro você daí. A gente não quer. Hum. Eu consigo sozinha. Eu me basto, eu saio sozinha.
Não, você precisa de uma rede, que seja um curso, um treinamento, um livro, terapia. Façam Carvão longe terapia. do fogo apaga. Façam terapia, façam atividade física, se aproximem daquilo que faz vocês crescerem. Cuidado com quem vocês andam. Cuidado com quem vocês convidam para almoçar, para jantar e para dormir com você. Ai, Dani, eu durmo com meu marido. Não, às vezes você dorme com o chefe. Às vezes você dorme com aquele colega de trabalho que te irrita todo santo dia. Aí eu fico pensando, quando acontece, eu falo assim, mas como é que eu trouxe essa pessoa para dentro de casa? Então, é a casa, é a casa, é a casa. Quem você permite para dentro da sua casa, para deitar na sua cama? Eu faço um exercício mental quando isso acontece. Quando eu estou remoendo alguma coisa dentro de casa, um determinado acontecimento, com uma determinada pessoa, eu fecho meu olho, eu respiro e imagino essa pessoa saindo da minha casa. Eu fecho a porta e eu digo para ela: aqui você não entra mais. Eu lido com você da porta para fora. É porque tem gente que a gente não tem como não lidar, né? Não tem. Tá aí, o nosso cérebro ele não sabe diferenciar, né? O que é verdadeiro do que é uma historinha contada. Conte historinhas pro seu cérebro que te façam bem. Ele vai acreditar. Ele vai acreditar. Ele acredita que aquela pessoa morreu mesmo no filme e você está chorando por Uhum. causa dela. Então ele vai acreditar, agir como se fosse uma verdade. Ele vai acreditar. Eu falo, treina, faça até você se tornar. Por isso que eu chamo de treinamento. Porque o nosso cérebro aprende por velocidade e repetição. Eu sou da área da aprendizagem. Então, quanto mais eu estou em contato com aquilo, quanto mais eu treino aquilo, quanto mais eu exercito aquilo, quanto mais eu penso e reflito sobre aquilo, mais eu cresço. Mais eu vou subindo de degrau. Não para deixar os outros embaixo, mas se os outros não quiserem vir, é problema deles. Ah, mas isso inclui marido, filho, esposa, Sim. mãe, pai. Mãe, pai também. Você não tem obrigação de curar os seus pais. Nunca. Às vezes a gente quer ficar voltando e curando. Não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não. Você cura o teu filho até uma certa idade, Lili. Uhum. Depois você não cura mais. Essa é a agonia da mãe, né? Porque a gente vê o filho sofrer e fala: eu não consigo mais te curar, é você. Mas eu tô aqui. Eu, graças a Deus, eu soube ver isso muito cedo. Falei, agora é com você. É você. Te dou o caminho, te mostro o que tá certo, o que tá errado. Agora é com você. E eu tô aqui. Uhum. Se der muito errado, eu tô aqui. E eu vou te abraçar, eu vou te acolher. E sabe uma coisa muito, muito interessante? Aquilo que me doeu muito, eu busquei quebrar esses padrões para não ficar repetindo, né? Senão você vai repetindo o padrão. As pessoas não entendem isso, que tudo que tem pessoas que ficam, É. nossa, por que isso acontece comigo? Toda vez eu entro no emprego, eu sou perseguida pelos meus colegas, ninguém gosta de mim, todo mundo tem inveja do meu trabalho. Por quê? Por quê? Isso acontece comigo. Por que Alecrim, tá se né? repetindo? Às vezes você tem que olhar pra você, mudar você. É Deus falando, muda, 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 Exatamente. muda. Não vai mudar, vou colocar aqui de novo para te Isso. testar, porque a gente veio ao mundo para tornar a nossa melhor versão. Exatamente, exatamente. E eu sempre falo isso, doeu muito, doeu, pega que é teu. Porque aquilo que não é teu não dói. Uh-uh. Já viu aquelas pessoas que você fala assim, ah, eu não gosto da fulana. Aí você fala assim, ah, eu gosto dela. Eu falo, não, Lili, olha a arrogância que ela fala com a gente. Eu falo, não, mas comigo ela não é assim. A mesma pessoa. É que às vezes a outra pessoa é um espelho seu. O que que tem nela? O que que mora nela que você luta contra, que é um gatilho ou que é teu espelho? Tem alguma coisa aí. Quando a pessoa te incomoda demais, você fala, o que que tem ali? Que poder que essa pessoa tem, Que me tira do sério. mas é o poder que você dá para ela. Eu falo, cara, eu falo assim, é a varinha mágica. É a varinha mágica. O autodesenvolvimento é a tua varinha mágica. O problema é quando você tá no papel de vítima que você entrega. Você fala, tole, minha varinha, faz o que você quiser Uhum. comigo agora.
E é assim dentro de casa, na rua, na profissão, com os filhos. A gente está vivendo uma geração de pessoas que estão cada vez mais retrocedendo emocionalmente, cada vez mais infantilizadas. Está aí uma sociedade extremamente doente. Homens e mulheres que estão retrocedendo nesse processo, infantilizadas. Então, onde que nós vamos parar com uma sociedade que, além da mulher brincar de boneca, o homem também brinca de futebol de botão? Joga videogame. E Aonde? a mulher tá brincando de boneca agora. Eu acho que Gente, agora eles têm que falar assim, olha, eu vou lá pro Dani Gil, vou fazer um treinamento, porque vamos esse fazer. treinamento me conta. O que eu vou aprender? Ai, Lili, eu quero muito que você tenha um momento para você. São 14 horas de treinamento, uma imersão que começa bem de manhãzinha e termina bem tarde da noite. Dani, por que que você não estende para vários dias? Porque nesse processo, eu falo que são curvas de... tudo tem um sentido de acontecer. É um treinamento vivencial, profundo e impactante. Nesse tempo que você vai ficar comigo, você vai conseguir olhar para o seu funcionamento, entender por que que algumas coisas acontecem do jeito que estão acontecendo e por que que você responde ao que te acontece daquela maneira. Eu falo que quando a gente faz esse exercício profundo e imerso, tem algum comportamento seu, Lili, que você quer mudar e você fala assim, eu sei que eu tenho que mudar isso, mas eu não consigo? Tá no inconsciente, tá no automático, tá na sua programação. E quando que a gente acessa a mudança? Quando você consegue acessar coisas que estão nesse processo ainda, do nível inconsciente para o consciente. Aí quando você toma consciência, você fala, agora eu consigo decidir sobre, agora eu entendi. Agora eu entendi por que que eu corro atrás do cara que me fecha no trânsito. Dani, qual exercício que você fez? Cada vez que vem um impulso de xingar no trânsito, eu falo, pai, eu já sei me defender sozinha, ele não tá fazendo nada demais, talvez ele esteja com pressa. Eu converso com meu pai. Tá pedindo permissão pra ele pra ser Eu você, Dani. É. Falo, olha aí, ó, talvez tenha alguém passando mal dentro do carro e essa pessoa esteja doida aí no trânsito, querendo salvar a vida de alguém, eu não sei. Então, assim, é um treinamento de 14 horas, muito profundo. A gente vai fazer agora a turma do dia 28 de junho. 28 de junho, então dá tempo ainda de você ir lá fazer sua inscrição. Onde faz a Tá. inscrição, Dani? Lá no meu perfil do Instagram, @eudanigil. Vai lá, você vai conhecer. Tem alguns vídeos, tem algumas coisas muito legais. E tem o link de inscrição também. Eu vou esperar todos e todas. E vai ser um momento de autoconhecimento, autodesenvolvimento e de criar ferramentas para lidar com o que está aí. O que você Olha, tiver que eu não enfrentar. combinei nada com isso antes, mas quem não chora não mama. Podemos fazer assim, colocar um QR Code na tela e quem vir pelo Impulso Cash tem uma condição especial? Pode. Olha aí, Fechado. olha, me pegou, tá vendo, gente? Como é que eu vou falar não pra vocês e pra Lili? Não tem como! Não tem como! Fechado, Fechado, meu combinado. Então, ó, amor. quem for fazer o treinamento da Dani, que estiver assistindo aqui o podcast, vou deixar o QR Code, vai chegar lá para Dani, ela vai fazer uma condição especial para vocês. Você fala, olha, te assisti no ImpulsoCast. Fechado, combinadíssimo, Lili, que delícia, Ai, obrigada. que maravilha. Queria ficar mais. Também queria, e já estão falando pra gente parar, nossa. Tem um pessoal falando aqui. Tem um pessoal aqui, assim, ó. Acaba. Então a gente tem que acabar, né, Lili? Dani, foi maravilhoso. Obrigada. Gratidão pela sua vida. Obrigada. Quero estar lá no treinamento. A gente sempre precisa Delícia. melhorar e aperfeiçoar. Isso ser bom. sempre. E para você que esteve aqui com a gente até agora, tenho certeza que teve um detalhe que vai dar aquele impulso na sua vida, na sua transformação. É para isso que existe o Impulso Cash, para ele dar o impulso que você precisa para você chegar aonde você tanto sonha, modelando pessoas assim como a Dani e tantos outros que já sentaram aqui. Obrigada. Gratidão, Dani. Obrigada, gente. Obrigada.